Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro Palavra e Reflexão, nesse ano de 2021 com a temática Nas Pegadas da Unidade. Eu gostaria de começar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, já fazendo um combinado com vocês logo de início. Lá em 2 Timóteo 2,2, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, Ele diz que aquilo que nós ouvimos, que nós possamos passar adiante, que nós possamos, ou seja, transmitir para homens idôneos, homens fiéis, para que esses, por sua vez, possam transmitir para outros. Então, o meu combinado com vocês aqui é o seguinte: se você, até o final desse vídeo, se você se sentir tocado, se sentir edificado, que você então possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas, com os seus mais próximos, ou seja, com homens fiéis, para que eles, por sua vez, possam compartilhar com outros. Ok? Combinado? Um outro trecho também que eu gostaria de mencionar agora, logo de início, está lá no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 20, onde, novamente, Paulo, ele nos ensina o seguinte: ele diz que o poder de Deus e a sua divindade, ou seja, os seus atributos, as suas qualidades, que são invisíveis, se tornam visíveis através da criação, através das coisas criadas. Para mim é muito significativo esse trecho. Em outras palavras, inclusive ele acrescenta e fala assim: porque os homens, então, se tornam indesculpáveis, porque nós podemos nós podemos confirmar a existência de Deus através de tudo que foi criado. Ou seja, o homem não pode dizer ali na frente: desculpa, eu não sabia, ninguém me ensinou, ou então eu nunca li a Bíblia, eu não tinha lido a Bíblia, por isso que eu não sabia. Não, eles se tornam indesculpáveis, porque se nós tivermos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, e observarmos a natureza, a criação que nos cerca, a gente consegue sim evidências claras de que Deus existe. Ou seja, na criação, na criação a gente pode ver claramente a impressão digital de Deus ali em tudo que foi criado. E isso nos traz a uma primeira reflexão. Se nós conseguimos ver, então, as impressões digitais de Deus nas coisas criadas, será que nós não conseguiríamos ver também, não conseguimos ver as pegadas da unidade na criação? E eu, para isso, gostaria de mencionar Jesus no seu ministério terrestre, enquanto ele estava aqui conosco, falando com os seus discípulos, pregando. Vamos lembrar que ele, durante em várias e várias ocasiões diferentes, diversas vezes, ele falava por parábolas, e nessas parábolas sempre ele inseria elementos naturais, elementos da natureza. Ou seja, ele sempre evocava coisas materiais, coisas terrenas, desse mundo natural, para evocar valores espirituais, valores celestiais, valores eternos. Jesus fala então da árvore, fala da vinha, fala do grão de mostarda ou da pérola, fala dos pássaros, dos pardais, da pomba, fala dos rios de água viva, e assim sucessivamente. Eu, então, nesse nosso encontro, vou lançar mão de uma conversa que eu tive recentemente com um oficial da Marinha que viveu durante 7 anos na floresta amazônica. E lá ele teve a oportunidade de navegar pelas centenas de rios que existem na floresta amazônica, com a atribuição de fazer registros, de registrar informações técnicas sobre os rios. Nessa conversa que eu tive com ele, eu aprendi bastante coisas. Por exemplo, eu aprendi o que é angostura. Quando eu ouvi esse termo durante a nossa conversa, eu não tinha a mínima ideia. Eu imagino que também muitos de vocês também nunca ouviram falar. Mas se vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, eu garanto que até o final vocês vão descobrir o que é angostura. Então eu não só, além de me basear então nesse aprendizado que eu tive nessa conversa com esse meu colega, claro, nós vamos também seguir baseado até onde nós já avançamos, baseado, ou seja, nos vídeos anteriores. E aqui na descrição desse vídeo você pode encontrar o link
para os vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você o faça, é muito importante. Você assistindo esses vídeos, você vai ver que desde o início dessa sequência, dessa temática, nós estamos sendo instigados a pensar sobre as pegadas da unidade. Primeiro, é um caminho que já foi traçado, né? É um caminho que já foi, por isso que o nome é pegadas, já foi traçado para que nós andássemos nele. Nós também, nesses vídeos anteriores, fomos instigados a pensar, a refletir, bom, e para onde esse caminho está nos levando? Qual é o próximo passo? Né? Para onde eles vai nos levar? Nós falamos também sobre o discernimento, a importância do discernimento no corpo de Cristo. E falamos, claro, sobre a história da igreja, ou seja, todo esse percurso até aqui, nos últimos séculos. Né? E aí, de uma maneira, foram 3 vídeos, foi uma conversa longa, mas também foi de uma maneira muito resumida, falando sobre a história da igreja, desde quando ela surge, e aí nós já vamos ver a primeira imagem, eu gostaria de compartilhar com vocês, sem se preocupar com as denominações que aparecem aí, né? Se a gente tirar as denominações, os nomes, e ficar só como diagrama, fica bem evidente, né? Que a gente começa numa linha única, ou seja, uma igreja única, mas aí tem uma primeira distensão, uma primeira divergência de opinião, então ela se divide em 2 ramificações, que depois, novamente, a história se repete, se divide em 4, em 6, e assim vai se dividindo. É claro que é um esquema super limitado, mas se nós avançássemos até os dias de hoje, essa parte final dessa figura estaria completamente ramificada. Né? E, na minha opinião, isso não foi um descuido de Deus. A gente pode olhar para, né, a gente assistindo os vídeos anteriores e ver todo aquele processo de divisões e distensões e divergências. A gente pode achar que foi um descuido de Deus. Será que foi um descuido? Deus não se apercebeu do que estava acontecendo? É claro que não. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acredito que, na verdade, esse processo de divergências, de desentendimentos, de distensões no corpo de Cristo tinha um propósito maior, colaborou para um propósito maior, que era o propósito da expansão da igreja. A igreja foi se expandindo graças a isso. E a gente pode citar como exemplo o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele se converte e ele passa a ser um pregador fervoroso, está lá a partir do capítulo 13 de Atos, e os capítulos seguintes você vê isso acontecendo. Ele começa a pregar para os judeus, mas em seguida ele chega e fala, olha, basicamente, né, ele fala assim, não, eu não vou mais pregar para os judeus, porque eu tenho pregado para vocês, mas vocês não estão aceitando, vocês estão discordando, vocês estão se opondo. Então, eu vou pregar para os não-judeus, eu vou pregar para os gentios. E aí ele muda a direção, ele muda o rumo do ministério dele. E ele começa a ir para outras regiões e começa a falar para os ímpios, para os não-gentios, para os não-judeus. Né? E sempre, a cada viagem que ele faz, tem um versículo que dá um bom resumo, que fala, bom, e ali o evangelho se proliferou, e ali muitos se converteram. E depois Paulo vai para uma outra região, e vai para uma outra região. Ou seja, foi graças a isso que o evangelho foi se expandindo, que a igreja foi se expandindo. E que inclusive chegou até nós hoje. Chegou aqui no que a própria Bíblia se refere, chegou aqui até os confins da terra. Foi graças a esse processo. Então, ao longo da história, tinha para mim, na minha opinião, um propósito maior, que colaborou para o avanço da igreja. Mas e hoje? Essas divisões que acontecem recorrentemente, todos os dias, no corpo de Cristo, e mais uma denominação, e mais um outro grupo, e mais uma divisão, colabora? Também continua colaborando com a expansão da igreja? Eu acho que não, eu acho que é o contrário. Na verdade, eu acho que esse processo, ele tem um efeito contrário, ele enfraquece o corpo de Cristo, ele diminui a igreja. Eu acho que é isso que acontece. Então, eu acho que hoje a divisão, eu vou usar até um trocadilho aqui para deixar claro o meu ponto, eu acredito que a divisão vem da falta de visão da igreja. E para discorrer sobre isso, esse tema, eu vou então resgatar, fazer menção a essa conversa que eu tive com aquele oficial da Marinha, que foi uma conversa muito educativa. Ou seja, nós vamos explorar um pouco aqui dos rios da floresta amazônica. E para falar de rios da floresta amazônica, claro, eu preciso falar sobre o rio Amazonas.
o maior rio do mundo, e que tem o seu nascedouro na floresta amazônica e desemboca no mar. Na verdade, ele é o resultado, e aí gostaria que vocês dessem uma olhada na próxima imagem. Olha só, são vários afluentes, são mais de 1.100 afluentes que alimentam o rio Amazonas. Eles são afluentes, e eu diria que é um processo exatamente ao contrário do que a gente acabou de narrar da igreja, né? Assim como a igreja começou pequena, começou única e foi se dividindo, o rio Amazonas, o processo é o contrário. Ele começa pequeno, com pequenos afluentes que vão fluindo numa mesma direção, que vão se encontrando, que vão se juntando e vão, então, ao longo da jornada, formando o grandioso, o maior rio do mundo, o rio Amazonas. É exatamente um processo ao contrário. E então, portanto, nesse avanço, nesse percurso, nessa jornada do rio em direção ao mar, o que vocês acham? Ao longo do percurso, ele vai ficando mais fraco, o rio, ou ele vai ficando mais forte? É óbvio que ele vai ficando mais forte. Ao longo desse percurso, que são mais de 6.400 quilômetros, o rio Amazonas chega a ter, em alguns trechos, chega a alcançar 50 quilômetros de largura. Olha só. Então, se você estiver numa margem do rio Amazonas, você não consegue enxergar o outro lado, você não consegue enxergar a outra margem. É como se você estivesse perante o próprio mar, o próprio oceano, porque você não consegue enxergar a outra margem. O rio Amazonas tem uma profundidade média de 50 metros de profundidade. Olha só. Eu tenho medo de entrar numa piscina de 2 metros de profundidade, imagina um rio de 50 metros. E 50 metros de profundidade é a profundidade média. Em alguns pontos, o rio Amazonas é um pouco menos profundo, mas em alguns outros ele chega a ser mais profundo. A profundidade máxima que esse meu colega da Marinha mediu no rio Amazonas foi incríveis 143 metros de profundidade. Já imaginou isso? Já tinha ouvido falar? Eu nunca tinha ouvido falar. 143 metros de profundidade. Outra informação importante. Então, quando ele chega no mar, ele chega com toda a sua majestade, assim, com todo, ele desemboca no mar com todo o seu vigor. Ele chega no mar a uma taxa de 300 milhões de litros de água doce. Ou seja, ele desemboca no mar a 300 milhões de litros. Agora, me acompanhe, 300 milhões de litros por dia? Ou será que é por hora ou por minuto? Não, é 300 milhões de litros por segundo. Não é à toa que ele é o maior rio do mundo. Ele deságua no mar 20% de toda a água doce que o mundo joga nos mares. Então, de fato, ele é o maior rio do mundo. E isso é resultado dos seus mais de 1.100 afluentes. E falando em afluentes, claro, eu preciso citar aqui dois que são os mais famosos, que são, certamente, vocês já ouviram falar. O Rio Negro e o Rio Solimões, que também são dois gigantes. Quando se encontram, eles formam o Rio Amazonas. E eles que deram o encontro desses dois rios é o que nós conhecemos como o encontro das águas. E aí eu coloco uma próxima imagem. Olha que interessante, que imagem bonita. Isso é um fenômeno da natureza. Isso é algo assim maravilhoso, misterioso que a natureza no norte do nosso país nos oferece. Esse encontro das águas atrai visitantes, turistas do mundo inteiro para presenciá-lo. É algo muito interessante, que inclusive hoje os cientistas já explicam, né, qual é o mistério, por que esses dois rios se juntam, se encontram, mas não se misturam. Tem explicação científica para isso, eu não vou entrar nesse detalhe agora, sugiro que vocês, é bem interessante, pesquisa na internet, vocês vão ler, vão discernir o que acontece aí nesse processo. Mas o fato é que eles se encontram e eles caminham juntos sem se misturarem. E aí eu vou tomar a liberdade de usar aqui uma linguagem poética. Como eu vejo isso? São dois gigantes que vêm de procedências diferentes, de regiões diferentes, com uma história de jornada diferente, mas eles têm um objetivo em comum. Eles têm um sonho em comum. Ambos estão
caminhando para chegar no mar. Ambos querem chegar até o mar, eles têm um propósito comum, um propósito único. E como eles têm um propósito único, eles se encontram e andam juntos. E isso, para mim, faz uma alusão ao que nós aprendemos em Amós 3:3, onde o profeta diz assim: poderão dois andarem juntos se eles não entrarem em acordo? Então é isso que acontece com Rio Negro e Solimões. Eles entram no acordo e resolvem caminhar juntos, ainda que eles não se misturam. E eles caminham junto, avançam em direção ao mar por quilômetros sem se misturarem. Mas lá adiante eles acabam se misturando, apesar das diferenças. Eles se misturam e se tornam um único rio. Eles assumem uma única identidade, alguns quilômetros adiante. E aí a gente pode falar, nossa, que maravilha, então eles se tornaram um só. Ponto, assunto encerrado, vamos para o mar. Mas não é só isso. Logo depois que eles se juntam, aí eles enfrentam o maior desafio de todos. Eu diria que talvez é o maior desafio que eles vão enfrentar nessa jornada em direção ao mar. Eles encontram o quê? A famosa angostura. Aquela que eu falei no início, que provavelmente a maioria de vocês não desconhecem. A angostura é o ponto mais estreito do rio. Esse é o nome técnico para o ponto mais estreito. Então, eu falei que o rio Amazonas, ao longo do seu percurso, ele chega a alcançar 50 quilômetros de largura, né? Ele consegue, em alguns trechos, ele tem 50 quilômetros de largura. Ou seja, 50 mil metros de largura. Mas quando ele chega na angostura, ele tem que se apertar, ele tem que caber numa passagem de apenas 1.890 metros. Ou seja, o rio fica bem estreito. E ele tem que passar então por essa passagem estreita, por esse caminho apertado, bem apertado. Um rio tão volumoso como o rio Amazonas. E isso nos remete ao nosso próximo trecho bíblico, Mateus 7,14. Talvez alguns de vocês lembraram, mas essa é a referência. Nesse trecho, um trecho muito famoso, muito conhecido de todos nós, onde Jesus nos exorta e nos ensina que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E é por aí que o rio Amazonas tem que passar, que é o seu ponto mais estreito, que é a sua angostura. E onde fica a angostura do rio Amazonas? Talvez os mais curiosos que estão nos assistindo hoje podem pensar, e onde fica isso? Olha, é muito simples a gente saber aonde. É só a gente dar uma olhada na carta náutica do rio Amazonas. O que é a carta náutica? Assim, a maioria de nós moramos em cidades, e todas as nossas cidades têm os seus mapas, não é isso? Com ruas, com cruzamentos, com curvas, tem tudo mapeado, com as subidas e as descidas. Os rios também, os rios navegáveis também têm os seus mapas, só que o nome técnico para os mapas dos rios são as cartas náuticas, que inclusive era essa a atribuição do meu colega, mapear as cartas náuticas dos rios na floresta amazônica, colocar informação nas cartas, para que os navegantes possam ter uma navegação segura lá naquela região. O que é então a carta náutica? É lá onde você vai encontrar as informações mais importantes para você, navegante, para você poder ter uma navegação segura. É lá que você vai saber de antemão a sinuosidade do rio, a sua largura, a sua profundidade, lá onde vai estar apontado eventuais perigos submersos, pedras submersas, por exemplo, balcões de areia, onde você pode ficar eventualmente atolado ali, ficar preso num balcão de areia, lá que é onde é indicado eventuais correntezas marítimas. Às vezes tem correntezas ao contrário no rio, tem pontos ali que você não pode passar com o seu barco ali em cima, senão o seu barco vai ficar preso ali. O que mais? Pontos de ancoragem, por exemplo, onde você então pode descansar ao longo da sua jornada. Você pode se ancorar o seu barco ali para seguir viagem no dia seguinte. Ou seja, é muito importante que todo navegante tenha na sua cabine a carta náutica à mão ali,
a carta náutica à disposição para pesquisar, para ler, para estudar. E isso é uma alusão, na minha opinião, acho que está claro aqui para todos nós, né? Qual é a carta náutica na nossa vida espiritual, na nossa vida diária, nessa nossa caminhada? É o que está ali em 2 Timóteo 3,16, que fala sobre a Bíblia Sagrada, né? Sobre as Escrituras. Ali nos é ensinado, nos é revelado a utilidade da palavra. Ali fala que a palavra é útil, as Escrituras Sagradas, a Bíblia é muito útil para nos ensinar, para nos repreender, depois você lê lá com calma, para nos repreender, ou seja, para falar, olha, você está no caminho errado, por exemplo, para nos corrigir, para mudar o nosso rumo e para nos educar. Então, para mim, assim como para navegar nos rios do Amazonas nós precisamos da carta náutica, para navegarmos, para andarmos, para avançarmos nas pegadas da unidade, nós precisamos pesquisar, se inteirar, se informar, meditar nas Escrituras. Bom, assim como a carta náutica revela, então, o seu ponto mais estreito, também talvez os mais curiosos, e aqui, Paulo, você falou sobre o ponto mais profundo, e onde será? E onde acontece? Onde acontece o ponto mais profundo? Os 143 metros de profundidade do Rio Amazonas. Então, e aonde acontece? Até agora você não falou aonde acontece a angostura. Dê uma olhada agora na nossa próxima imagem. Aí tem a angostura, percebe que o rio vem bem largo e ele tem que se apertar para passar ali naquela região que está apontada aí como a região de Óbidos. Repare que ele é um trecho bem apertado para o maior rio do mundo, imagina passar ali. É um obstáculo, é um desafio. E não por acaso, olha que significativo isso, não por acaso, é também nesse mesmo ponto que vocês estão vendo, que é onde ocorre o ponto mais profundo. Foi aí que o meu colega mediu 143 metros de profundidade. Significativo, né? Então, é na angostura onde o rio, então, ele não tem opção, ele não consegue desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Se ele quer chegar no mar, ele tem que passar por ali. E é ali, então, que ele é desafiado a se aprofundar. É ali que ele tem que ficar mais profundo. É ali que ele precisa aprofundar. Porque senão ele não consegue passar na porta apertada e no caminho estreito. Ok? Então, bom, o que nós já falamos até aqui, fazendo um apanhado, né? Nós falamos do encontro das águas, que nos remete a Amós 3,3. Falamos sobre a angostura, que nos leva a Mateus 7,14. E falamos sobre a carta náutica, de 2 Timóteo 3,16. Mas antes, então, de eu concluir aqui essa nossa reflexão de hoje... e falei também do ponto mais profundo, né, do rio. E antes da gente concluir, eu ainda tenho mais uma alegoria aqui, usar mais um elemento da natureza, um elemento natural para a nossa reflexão. Apesar, eu falei que o rio, então, chega com todo o seu vigor, com toda a sua potência no mar, 300 milhões de litros de água por segundo. Mas tem um período do ano onde acontece algo fantástico, algo maravilhoso, é um evento da natureza que também atrai turistas do mundo inteiro para presenciar. É quando o Rio Amazonas é vencido, é quando o mar invade o Rio Amazonas, quando a maré oceânica vence o rio, aonde o mar avança sobre o rio adentro, e vai varrendo tudo, e vai limpando tudo, e virando os barcos, e derrubando as árvores que estão mais próximas ali da margem, vai desbarrancando a margem, vai nivelando as margens do rio, ele vai destruindo tudo que encontra pela frente. Isso acontece quando tem a pororoca. Aqueles que alguns de vocês já tinham, acho que certamente arriscaram, você está falando da pororoca? Exatamente. Isso acontece no fenômeno da pororoca. E a pororoca, talvez vocês não saibam, o nome pororoca é um nome indígena, tem uma origem indígena, uma origem tupi. E significa o estrondoso destruidor. Olha só que interessante, o estrondoso destruidor. Dizem os relatos que
nos momentos que antecedem a pororoca, há uma quietude na floresta. Os pássaros voam, se afastam, os animais selvagens que estão ali na beira nas margens do rio entram para dentro da floresta e tudo se aquieta, tudo fica em silêncio. E esse silêncio vai paulatinamente sendo substituído por um som que vai aumentando, por um estrondo que vai aumentando, aumentando, aumentando até a chegada da pororoca. Os índios dizem que a pororoca tem um som de muitas águas, ou seja, é um som muito estrondoso. Significativo isso também. Quem vocês acham que a pororoca representa aqui nessa nossa narrativa figurada? Isso eu vou deixar para a conclusão pessoal de vocês, ok? Bom, falando em conclusão, nós já estamos então concluindo. Em resumo, então, nós falamos aqui nesse nosso encontro que a divisão provém da falta de visão. Falamos que o que nos une tem que ser mais forte do que o que nos separa. Ou seja, todos nós compartilhamos do mesmo destino, do mesmo propósito. Nós todos estamos na mesma jornada, estamos indo em direção ao mar. E nessa jornada, nós temos todos que passar pela angostura, que é o ponto mais estreito, mas também é a nossa oportunidade, é isso que nos aperfeiçoa. E uma coisa importante a ser dito: o rio Amazonas, quando encontra a angostura, já pararam para pensar? Ele não conhece o mar ainda, ele não chegou até o mar ainda, ele nunca esteve lá. Mas para chegar até o mar, ele precisa passar pela angostura. Então a angostura é o caminho. E depois de passar pela angostura, pelo trecho mais estreito, aí sim, finalmente ele vai chegar no mar. Aí sim, ele vai encontrar um local onde não existe mais limites de largura, não existe mais limitação de largura, não existe mais limite de profundidade, nem de altura. É ali onde ele vai encontrar a liberdade completa. Significativo, né? Mas, e também a gente conclui falando que tem um período do ano que acontece um fenômeno tão maravilhoso quanto, que é a pororoca. E ela mais cedo ou mais tarde, ela vem. Amém? Então, para terminar, eu faço questão de deixar aqui 2 trechos que eu recomendo que vocês leiam aqui logo após aqui, o término desse vídeo. Aproveite para meditar na palavra. João 17, de 20 a 23, e Efésios 4, de 4 a 6 e 13. São trechos que resumem aqui essa nossa mensagem, essa nossa reflexão. Em João 17, é a oração de Jesus. Ele ora ao Pai para que todos sejamos um. E aí ele é bem específico, ele fala: eu não só oro, Pai, por esses que estão aqui ao meu redor, mas eu oro por aqueles que ainda vão crer, aqueles que virão. Então Jesus está orando por nós hoje, para que sejamos um. E também para a próxima geração que virá depois da gente, para que todos nós sejamos um. E ele fala mais, ele fala: e que sejam perfeitos na unidade. Olha que coisa maravilhosa. Ele não só ora para que tenhamos a unidade, mais que isso, ele ora para que sejamos perfeitos, ou seja, que sejamos irrepreensíveis na unidade. E nos primeiros vídeos que nós assistimos aqui nas nossas pegadas da unidade, ficou bem claro para nós que a unidade é a vitória final da igreja. Eu achei essa mensagem muito poderosa. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Que é a vitória final da igreja. E nós ali nos referimos à unidade como os 3 Is. Ou seja, ela é inexorável, é algo que não cede, que não esmorece. Ela é indispensável, ou seja, é algo de grande necessidade. E ela é, olha que poderoso isso, inevitável. A unidade no corpo de Cristo é algo inevitável, é algo que não pode ser evitado. Eu nunca tinha pensado nisso nessa perspectiva. Isso para mim fez toda a diferença. Gostaria que você refletisse nisso também. E Efésios fala que nós temos uma única esperança, um único propósito, ou seja, nós todos estamos indo para o mar. Nós estamos na mesma jornada. E que nós temos que avançar nisso até que alcancemos a unidade. Olha só que interessante. Então, não é algo passivo para a igreja nesses dias. É algo que nós precisamos alcançar, né?
é algo ativo. Para que tenhamos a mesma unidade de fé e a mesma unidade no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós temos aí a estreiteza da angostura para nos ajudar nesse processo, e nós temos, se necessário, também a pororoca. Amém? Bom, muito obrigado por estarem comigo até o fim do vídeo. Foi uma satisfação. Agora, como eu prometi, vocês sabem o que é a angostura. Até o próximo encontro, até o próximo Palavra e Reflexão, se Deus quiser. Se cuidem, continuem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.